Graças a Deus, em mais um dia de juntos estarmos em torno da Palavra de Deus, aqui pastor Enéas Carvalho, e eu tenho o prazer de compartilhar com você esta palavra maravilhosa. Romanos, no capítulo 7, versículo 24, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui está o apóstolo Paulo trazendo uma palavra que traz para os nossos dias grandes lições, traz para cada um de nós uma referência para vivermos a nossa vida diária. Olha só o que o apóstolo Paulo está trazendo algo da natureza humana, aquilo que quantas vezes nós estamos servindo à lei, estamos servindo ao pecado, mas há uma ação maravilhosa da graça de Deus. E eu quero trazer isso que é muito importante tratado aqui neste capítulo 7 de Romanos. Romanos está falando e ele está enfatizando e trazendo aos romanos um tratamento concernente a minha pessoa, ao meu eu, aquilo que quer em mim dominar, aquilo que quer sentar no trono do meu coração e ser Senhor. E uma coisa uma realidade desde que o pecado foi formado, e quando foi formado, esse pecado foi formado no coração do algoz, do inimigo de Deus, foi dentro do coração de alguém que era chamado um querubim, um serafim, um querubim ungido, o querubim ungido pelo que em seu coração houve a soberba. E o que aconteceu? Exatamente disso que Romanos 7 está tratando. Ele exaltou o seu eu. O eu, quando toma o centro ou o trono do coração da pessoa, complica, traz para a pessoa dificuldades tremendas. E é isso que nós estamos intensamente vivendo, uma guerra diária do eu contra o espírito. O eu guerreia contra o espírito para que façamos a vontade do pecado da carne, mas o espírito também luta para que façamos a vontade de Deus. Olha só, precisamos então ter uma noção real de aonde deve estar o nosso eu, porque este eu quer em todo momento dominar e ser Senhor. E o que aconteceu lá no princípio, exatamente com o portador de luz, Lúcifer? Sim, ele projetou o seu eu, ele colocou o seu eu em primeiro lugar. Isaías 14 diz que ele disse assim: eu serei semelhante ao Altíssimo, subirei às mais altas nuvens, me assentarei no trono e serei como o Altíssimo. Isso quer dizer, ele se exaltou. E esse exaltar-se, esse eu predominante, é o que faz com que o Espírito de Deus se ausente de nós. Mas quando este eu está debaixo da autoridade do domínio de Jesus, debaixo da autoridade da palavra, aí o Espírito Santo continua a trabalhar e a fazer muita coisa em nossas vidas. Tantas coisas nós quebramos a cara, isso é bem verdade, porque o nosso eu toma frente. Não trazemos este eu submisso ao poder da palavra. O que Lúcifer fez foi exatamente instigar ou instilar, essa é a melhor palavra, assim como uma cobra instila o veneno, ela espirra pelas suas presas o veneno. Também a antiga serpente, que é Satanás, fez isso no jardim do Éden, aonde estava ali o homem e a mulher, e ele por sua natureza maligna, ele instilou o veneno da autoexaltação. Portanto, o autoexaltar-se é o maior problema da humanidade, mas a maior solução é estar submisso ao Senhor Jesus. A maior solução é reconhecer que o nosso eu tem o seu devido lugar, mas não no trono do nosso coração. Quem precisa se assentar no trono do nosso coração é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Ele precisa estar reinando. Portanto, digamos a cada dia: Senhor Jesus, reina mais em meu ser, reina mais em minha vida. O trono é teu, o lugar
no meu coração é teu. Tenha o primeiro lugar, a primazia em minha vida. Agora, falar é algo que é fácil expressar, mas viver e dar este lugar que é o processo na nossa vida. Portanto, muitas vezes o nosso eu se infla e quer se exaltar, mas exatamente quando essas coisas acontecem e essas coisas estão preponderando em nossa vida, estão dominando a nossa vida, o Espírito Santo lembra e traz a cada um de nós que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus. E se a gente estiver afinado, ouvindo a voz do Espírito Santo, exatamente nós vamos viver com o eu no devido lugar e com o Espírito Santo reinando, agindo com livre curso como Ele deve ter em nossas vidas. Mas é uma guerra, isso é uma realidade, é uma guerra do eu contra o Espírito. Este eu quer em todo momento fazer a sua vontade e o seu querer. Mas o apóstolo Paulo, ele dá esse grito nesse versículo. E ele tratando desse eu, se você analisar e abrir a sua Bíblia, em Romanos 7, você vai ver que há mais de 25 eu, na primeira pessoa, em eu. Em momentos ele fala na primeira pessoa o eu, mas também fala mim. E ele diz aqui, olha só, no versículo 13, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. E aí ele vai, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 17, eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E aí ele vai repetindo esse pronome pessoal, esse pronome na primeira pessoa, por mais de 25 vezes. E aí ele exclama, no finalmente desse versículo que lemos, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo chega a esta conclusão. E o interessante, o melhor de tudo, é que quando nós chegamos a esta conclusão de que só um pode nos livrar do corpo desta morte, só um pode nos livrar do poder deste eu que domina o nosso ser, é o Senhor Jesus Cristo. Ele muda a nossa história. Ele coloca o eu no devido lugar, porque muitas vezes nós queremos minimizar o eu de uma forma e demonizá-lo. Não, o eu é a nossa parte, é o nosso ego. O nosso ego diz da nossa pessoa, da nossa personalidade, de quem somos. Então esse quem eu sou precisa estar submisso à ação do Espírito Santo. E olha só, exatamente, ele termina. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Olha só, Cristo Jesus é aquele que nos coloca no devido lugar, que ajuda-nos a arrumar estas coisas do nosso eu. Que o meu eu, que o seu eu esteja a cada dia submisso ao senhorio de Cristo. E isso é o mais importante, é isso que eu quero. Que nesse dia essa mensagem seja transmitida ao seu coração e você ao longo desse dia, do tempo que você tem, você venha meditar nisso. Que Cristo reine mais e o Espírito Santo tenha liberdade de estar no trono do nosso coração. Que Ele seja o Senhor e o nosso eu esteja no devido lugar. Meditemos nisso, façamos assim e Deus nos dará a vitória. Que Deus abençoe o seu coração abundantemente e a sua vida todos os dias. Até o próximo momento, estamos juntos.